Pessoal, vamos continuar nosso assunto aqui sobre o México, tá? Vamos falar da produção agrícola do México, galera. Na porção oriental do país se destaca o cultivo da cana-de-açúcar. O México é um grande produtor de cana-de-açúcar. Essa produção ela é voltada sobretudo para atender o mercado externo, mas também há uma grande produção, um grande consumo interno desse produto, ok? Na porção ocidental do país, há o cultivo irrigado de frutas e legumes, que feitas em grandes e médias propriedades. Os custos para essa produção de frutas e legumes são elevados. Por quê? Porque é uma agricultura irrigada, mecanizada, ou seja, é feita através de uma prática moderna, é realizada uma agricultura moderna. Então, claro, os custos vão ser mais elevados, mas também os lucros e retornos também são elevados. Essas frutas, esses legumes que são produzidos nessa porção ocidental são sobretudo para atender as grandes cidades do país, tá? Então vão atender os grandes mercados consumidores do país. Quanto à industrialização do México, o México, as primeiras indústrias do país vão surgir ainda no início do século XIX, muito antes dos países da América Latina. Indústria siderúrgica, indústrias de bens de consumo, como a indústria têxtil. No fim do século XIX, em razão da expansão da rede ferroviária norte-americana, também o México vai passar a ter uma densa rede ferroviária, que vai contribuir tanto para o processo de industrialização, quanto no processo de integração nacional, ok? Então essa densa rede ferroviária vai ser importante nesse processo aí de industrialização e integração do espaço nacional mexicano, assim também como a comunicação marítima vai ser importante para a integração desse espaço nacional, tá bom? A industrialização do México, na década de entre 1934 e 1940, ela vai ganhar o interior do país, tá? Vai ser essa industrialização que vai ser interiorizada, ela vai ser financiada sobretudo pelo Estado, pelo governo nacionalista de Lázaro Cárdenas. Então, vai ser esse governo nacionalista, claro, se é nacionalista, vai tentar fomentar o desenvolvimento do país. Então, essa indústria vai sobretudo se dirigir em direção ao interior para desenvolver essa porção mais interior do México, tá bom? Na porção norte, a industrialização já vai sofrer grande influência dos Estados Unidos da América, que vai ali instalar indústrias, também técnicas administrativas e de produção avançadas, tá bom? Então a industrialização mais ao norte vai sofrer, sobretudo, influência dos Estados Unidos. No Golfo do México, galera, ocorre no território mexicano a extração de petróleo. O México é um grande produtor de petróleo, tá? Então, na região do Golfo do México. Mas, galera, a industrialização efetiva mesmo do México, ela vai ocorrer pós Segunda Guerra Mundial, como na maioria dos países da América Latina, tá? Principalmente com o investimento das multinacionais relacionadas, sobretudo, ao setor automobilístico, indústria de autopeças, as montadoras, tá? As primeiras montadoras que vão se instalar no México são montadoras dos Estados Unidos, a Ford, a General Motors, a Chrysler. Mais para frente, na década de 80, montadoras europeias e asiáticas também vão se instalar no país. Quais são essas montadoras que a gente pode citar? A Volkswagen, a Nissan, são exemplos de montadoras que vão se instalar no país, ok? Essas multinacionais, essas montadoras, elas vão se instalar sobretudo na cidade do México, capital do México, tá? Em razão da infraestrutura, da disponibilidade de mão de obra, da grande mão de obra, e também do grande mercado consumidor, e também na cidade do México está o maior parque industrial do país. Então, esses elementos aí, infraestrutura, mão de obra disponível, mercado consumidor, maior parque industrial do país, vão contribuir para que as multinacionais procurem se instalar, em sua maioria, na cidade do México. Ok, galera? Gente,
Uma outra questão que eu quero chamar a atenção para vocês aí é sobre as indústrias maquiladoras, tá? O que são as indústrias maquiladoras? As indústrias maquiladoras, elas são montadoras de peças, elas são montadoras, na verdade, de produtos, tá? Então, elas não fabricam nada, elas apenas montam produtos, ok? Onde é que elas se instalam? Elas se instalaram na fronteira do México com os Estados Unidos. Então elas montam produtos, dando uma aparência de nacional, mas na verdade as peças em que eles montam, por exemplo, um carro, um eletroeletrônico, elas vêm todas de fora do país. No México só ocorre o processo de montagem do produto, por isso elas são chamadas de maquiladoras, porque o produto aparentemente ele é nacional, mas as peças para montar o produto saem todas de outros países, tá? Principalmente, galera, a sede dessas indústrias maquiladoras se encontra nos países desenvolvidos. Nesse caso, o que ocorre, tá? A sede da indústria, por exemplo, a maioria fica nos Estados Unidos, enquanto a linha de produção vai para o México, se instala nessa porção norte do México. Por que, galera, essas indústrias vão se instalar no México? Porque lá eles vão poder montar seus produtos empregando jovens com baixa qualificação, vão pagar menores salários, tá bom? Os salários são mais baixos, então ali há o que a gente pode dizer uma redução no custo de produção, consequentemente o aumento nos lucros. Nos Estados Unidos, onde estão as sedes das maquiladoras, fica a direção e a organização, galera. Quais são as vantagens para as transnacionais das maquiladoras? Claro, eles vão reduzir o custo, pagando uma mão de obra mais barata, recebendo incentivos governamentais, isenções alfandegárias para importação e exportação de peças, aumentando os seus lucros, tá? Por que as maquiladoras foram criadas? Elas foram criadas para reduzir a emigração de mexicanos para os Estados Unidos, gerando emprego no México. E elas foram intensificadas em 1994 com a criação do NAFTA. Ok, gente? Então é isso sobre as maquiladoras, tá?